Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Nós estamos aqui de novo, como toda quinta-feira, para dar as dicas para você e responder as questões que nos enviam. Hoje eu começo com a pergunta do Carlos. O Carlos me escreveu fazendo uma pergunta que é muito complexa e muito vasta, Carlos. Você queria saber a respeito de como distinguir no nariz e na boca o Porto, Madeira e o Jerez. Isso é assunto para algumas aulas, é um assunto muito vasto. Via de regra, os vinhos do Porto são um pouco mais intensos, um pouco mais densos e um pouco mais doces do que os madeiras. Os madeiras costumam ser mais frescos. E os vinhos do Jerez, os jerezes, como se diz, os vinhos de Jerez têm uma extensão um pouco mais longa, eles são um pouco mais austeros, um pouco mais secos e são vinhos que podem acompanhar uma refeição inteira, extraordinário. O Jerez é um grande coringa em harmonização. É importante saber também que esses vinhos que estão na divisão dos vinhos fortificados, eles são, quando secos, tanto o Porto quanto Madeira, quanto o Jerez, especialmente o Jerez, são ótimos aperitivos, viu? Eles são vinhos muito bons para petiscos, para os salgadinhos que normalmente nos servem nos restaurantes. São excelentes companhias para um aperitivo, para começar o seu almoço, um pouquinho antes do seu almoço. Eu sugiro a você que visite os sites oficiais de cada um deles. O Porto, por exemplo, tem o ivdp.pt, estou pondo aí para você, muito bacana. O vinho da Madeira.pt também, traz tudo ali, toda a história, muito interessante. E o Jerez tem um site brasileiro que é excelente, que é o loucosporjerez.com.br. Você vai achar tudo lá. Agora, eu fiz também, em 2020, eu fiz uma matéria no meu site, o didu.com.br, falando do vinho do Porto, onde eu coloquei vários links de várias matérias. Seria bacana você pesquisar também, basta procurar aí. Hoje é dia do vinho do Porto, do Didu Russo. E também aqui nesse canal do YouTube, eu gravei, tempos atrás, o Top 10 Vinho do Porto, que tem um monte de história, conta muita coisa, além de indicar vinhos do Porto extraordinários para você. Tá certo, Carlos? Espero ter te ajudado. Bom, o José Carlos me pergunta se a Tempranillo é uma uva espanhola. E olha, Carlos, é sim, a Tempranillo é uma uva nascida originária na Espanha. E ela se chama Tempranillo, é uma curiosidade, porque ela tem o amadurecimento dela é um pouco precoce, um pouco antes das outras, é temprano, por isso o nome Tempranillo. Essa uva é talvez a uva que tenha mais nomes diferentes, dependendo das regiões, dos lugares onde ela foi plantada. Muito interessante, acredita-se que tenha cerca de 60 nomes, imagine só. Ela também é aragonês, ela é a Sensibel, ela é a Hull de Liebre, ela é a Tinta Roriz, ela é a Tinta del Toro, é a Tinto Fino, é a Tinta del País, veja só, tudo isso. E ela é conhecida como Tempranillo. Agora, é a grande uva da Espanha de grandes vinhos como o Vega Sicília, o Tondone, o Bosconha, o Murrieta, o Remeluri, entre tantos outros. Uma uva fantástica, um vinho denso, gordo, longo, equilibrado, delicioso, uma grande pedida. O Murilo me escreve perguntando: Didu, uma dúvida, como funciona o lacre de cera? E quando ele está presente na garrafa, faz sentido permanecê-la na horizontal? Bom, Murilo, sem dúvida,
O lacre de cera é interessante você saber disso. O lacre de cera em vez de você pôr uma cápsula depois de arrolhar a garrafa, você derrete uma cera e mergulha o gargalo da garrafa ali. O objetivo é justamente vedar a garrafa, porque pouca gente esquece que o oxigênio que abastece o vinho, enquanto até o momento da gente desarrolhar, é o oxigênio que está nas moléculas da cortiça. São 40 milhões de moléculas de oxigênio que tem num centímetro cúbico de cortiça. Imagina. É claro que com o tempo o vinho acaba com muita idade, essas moléculas são todas consumidas e o vinho em contato com a rolha, com a cortiça, acaba amolecendo isso, ela vai encrudecendo. A garrafa, Murilo, deve sempre estar deitada, com lacre ou não, exatamente por esse motivo, porque o contato do vinho com a rolha é que faz com que ela permaneça vedando direito a garrafa. Tanto é que com o tempo, quando você abre uma garrafa já com idade, você vai ver que na altura de penetração do vinho na garrafa denuncia um pouco a idade dele, até que chega na ponta e ela começa a vazar, tá certo? Então sempre se guarda deitado, exceto as garrafas de espumantes, porque os espumantes, o efeito do gás carbônico na cortiça faz com que ela dure menos deitada do que de pé. Então, isso é um estudo que foi feito lá em Portugal por mais de 20 anos e descobriu-se que espumante é melhor guardar de pé, que ele dura mais, tá certo? Bom, fica a dica aqui para você. Bom, vamos para as nossas dicas de hoje. Hoje eu estou atendendo a sugestão do Félix de fazer 10 vinhos abaixo de 100 paus. Que tal, gente? Gostaram dessa? Olha, eu confesso que no momento em que eu gravei isso, que foi há poucos dias atrás, ainda haviam algumas ofertas. Então, o caso da Mistral aqui, com esse rosé do Luar, do Domaine Guissager, espetacular. Ele está por R$ 82,63, mas ele custava R$ 165. Então, corra lá, aproveite para ver se ainda está em oferta. Bom, a outra dica também na Mistral é um vinho que não é por estar em oferta, ele é abaixo dos 100 paus, é um vinho de 87,88, que é o Montepulciano da Abruzzo 2020, um DOC, né? É um DOC 2020, que é do Bonacci, um grande produtor lá do Abruzzo, que você vai se deliciar. Lá no João Clemente, o meu amigo ali da Vino e Sapori, aqui na Granja Viana, que é uma espécie de cavista, eu descobri 2 dicas sensacionais para vocês. Um é o Quinta da Alorna, de Touriga Nacional, custa R$ 89,00, gente, olha que legal. E por R$ 98,00, os Cistos. Os Cistos têm uma assemblagem muito legal de tinta roriz, Touriga Nacional, Touriga Franca e tinta barroca. É um Douro Superior maravilhoso. E olha, o João pode até entregar para você. Eu acho mais legal você visitar e conhecer a loja dele. Mas olha, o WhatsApp dele é 11 99600 7071. Bom, lá na 20, a 20 é um show, né? Eu fui pesquisar na 20 coisas abaixo de 100 paus. Gente, dava para fazer um Dicas do Didu só da 20 abaixo de 100 paus. Sugiro você que visite o site deles, que tem coisas maravilhosas. E para não deixar de citar um brasileiro, eu vou citar o espumante Thalise Brut Rosé, maravilhoso, Pinot Noir 90%, com toque de moscato 10%, excelente, está custando R$ 89,90. Tem também um vinho que eu adoro, faz parte dos meus vinhos cotidianos, que é o Irmãos Unidos, de Baga, Touriga Nacional e Cabernet Sauvignon. Um espetáculo, um produtor
português de mão cheia, viu? Que faz vinhos maravilhosos, aquele Porta dos Cavaleiros, o Frei João, ele faz vinhos maravilhosos. Queria também indicar por lá, muito interessante esse aqui, porque é uma experiência. Eu acho que eu já indiquei esse vinho em algum momento para vocês, que é o Vito Cabernet. É dos Pittini. Os Pittini são uma família maravilhosa que produz vinho em vários lugares da Itália, e ele faz esse Cabernet na Toscana. É uma experiência interessante, um Cabernet 100% na Toscana, e um vinho simples, de bom preço, custa R$ 98,94. Bom, na World Wine eu também peguei uma oferta porque é um produtor especial, que é biodinâmico. Eu estou falando do Odifiel Armador Cabernet Sauvignon, um espetáculo de vinho. Ele está por R$ 99,90, mas ele custava R$ 119. Também aconselho você a dar uma corrida lá, ver se ainda está em oferta, porque é um grande vinho, mesmo fora da oferta, é um preço muito bom pela qualidade desse vinho, gente. E olha, para terminar, eu indico para vocês 2 vinhos lá da Premium Wines. A Premium Wines tem sempre uma seleção muito boa em vários níveis de preço. E abaixo dos 100 paus eu tenho essas 2 dicas para você. Dá uma olhada. O primeiro que eu queria indicar é essa delícia do Falernia Rosé. Olha, um espetáculo de rosé com 85% de Viognier e 15% de Syrah. O rosé na medida, com frescor, com boa acidez, nada de dulçor, nada de amargor, um espetáculo de vinho que custa R$ 96,00 na Premium Wines. O outro me refiro ao Polcura Lagota 2018, R$ 97,00, um espetáculo de vinho tinto, 85% Cabernet Sauvignon, 10% de Merlot e 5% de Syrah. Um espetáculo de vinho com estrutura, com frescor, equilíbrio, longo, belíssima compra na Premium Wines. Que tal, gente? Gostaram? Então é isso, olha, vá fazendo a sua adega devagar, você vê que tem boas coisas abaixo dos R$ 100, e R$ 100 não machuca ninguém. Se você comprar os 10 vinhos, por exemplo, você reúne seus amigos, reúna 10 amigos, cada um dá 100, e você faz uma degustação, uma noite fabulosa, trocando ideias, conversando dos estilos dos vinhos. Pode até fazer isso às cegas. Ó, o Carrilhão aí tá dando presença. Que tal, gente? Gostaram? Então faça isso, vá fazendo sua adega aos poucos. Você pode até reunir seus amigos, cada um dá R$ 100, 10 amigos, vocês fazem essa degustação maravilhosa, aumenta o repertório de conhecimento sobre vinhos, não é bacana? Então é isso, gente, beba com moderação, você sabe, é 1 taça por refeição. Se você gostou, peço que deixe seu like e você também pode se inscrever. Se inscrevendo, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E olha, compartilhe. Vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. Saúde, gente!